Muito boa tarde, José Grolha, presidente da direção do Grupo União Sport. Hoje foi um autêntico dia de festa para o Grupo União Sport, entrega das faixas de campeões de futsal, época 2013-2014, entrega de medalhas e taça de campeões nacionais da terceira divisão Série F, um ano depois, parece que foram arrancadas a ferros, e também tivemos a culminar uma manhã bonita no estádio 1º de Maio, o 11º convívio das velhas guardas do Grupo União Sport. Tive a ver algumas destas velhas guardas, alguns deles têm um toque de bola que, apesar de terem uma condição física já bastante diferente daquilo que tinham, obviamente, mas ainda está lá toda a técnica. Jagrulha, olhar primeiro que tudo para esta manhã bonita no estádio 1º de Maio, com a família do Grupo União Sport também a reunir-se um pouco e a festejar aquilo que foram o alcançar destes dois títulos. Antes de mais, boa tarde. É evidente que hoje foi uma manhã que foi escolhida para entregarmos as faixas aos nossos campeões de futsal, campeões distritais de futsal, no campeonato e até da taça de futsal da Associação de Futebol de Évora, e fazermos simultaneamente o convívio das velhas guardas do Grupo União Sport, que se vai realizando ao longo dos anos, a partir sempre do primeiro fim de semana de junho. Quer dizer, penso que foi engraçado, foi acima de tudo bonito, foi, digamos, o culminar de uma época de grande sacrifício para alguns, para outros nem por isso, mas uma época que de facto foi o fim de toda uma temporada de 11 equipas que a União de Montemor tem em competição. Penso que foi importante a entrega das faixas, foi importante a entrega do troféu de campeões, um ano depois de deixar aqui uma palavra que penso que não é de agrado à Federação Portuguesa de Futebol, porque passado um ano entregam a taça e as medalhas, foi preciso, enfim, haver diligências de toda a ordem para se conseguir trazer para o Montemor uma coisa que foi ganha para a União por mérito próprio. É lamentável que este tipo de coisas aconteçam. Tive a oportunidade de o expressar hoje ao representante da Associação de Futebol de Évora, que aqui esteve, para ele, junto da Federação Portuguesa de Futebol, tentarem que este tipo de situações não voltem a acontecer, porque é desagradável para todos e muito especialmente penso que não é para nós, é para eles, que eles é que deveriam ter entregue os troféus ganhos na altura própria, como entregaram a outras equipas, muito especialmente da região norte, que até apareceu em jornais nacionais, alguns já com as taças, e a União de Montemor chega um ano depois. É mau que as coisas assim aconteçam. Todos deviam ser tratados pelo menos de igual forma, digamos. Certamente. A Operação de Charme teve então esse mérito de conseguir com que realmente essas medalhas e taça viessem também para Montemor e que de alguma forma viessem contribuir para mais uma taça ganha pelo Grupo União Sport nos seus 100 anos de existência. Este ano estamos a comemorar o centenário do Grupo União Sport. Com José Vicente Grolha vamos olhar de forma genérica para esta época. Comecemos pelos séniores. Já tivemos aqui o balanço do diretor António Gaitas Marques, também de Coentro Faria, que fizeram um balanço de época bastante positivo. A União manteve-se com alguma tranquilidade no Campeonato Nacional de Séniores, nos nacionais, apesar de todos os problemas com lesões, com saída de treinador, com tudo aquilo que são os condimentos, que foram os condimentos desta época. O Grupo União Sport tem, obviamente, um balanço positivo a retirar desta época 2013-2014. Penso que sim, não só no futebol sénior, mas no ponto de vista global. Penso que a época foi positiva mesmo. Falando no futebol sénior, houve muita gente que pensava que o plantel que a União tinha era para fazer melhor, poderia conseguir fazer melhor. Eu penso que os objetivos que traçámos desde o início da temporada era manter-nos neste campeonato nacional de séniores, equivalente à segunda divisão
antiga segunda divisão B. Penso que isso foi conseguido e foi conseguido com mérito. Para mim, esta era a questão principal. Não sendo, digamos, uma grande época do ponto de vista desportivo dos séniores do Grupo União Sport, foi uma época que eu considero muito aceitável, uma época bem conseguida, uma época em que, acima de tudo, se jogou bem à bola. Penso que o que estamos a falar é de futebol e penso que a União teve jogos de jogar muito bom futebol e eu penso que esta era a questão principal, era o nosso objetivo, porque chegarmos mais longe do que isso era chegar a um patamar diferente, era chegar a um patamar em que eu penso que o Grupo União Sport não tinha condições para estar na segunda divisão nacional. Para mim, isto pode ser discutível e até pode ser politicamente incorreto tentar dizer isto como presidente do clube, mas de facto entendo que avançarmos para a segunda divisão nacional era complicado União, porque a União não tem estruturas nem do ponto de vista de físicas nem financeiras para estar na segunda divisão. É a minha opinião neste momento, é a que tenho. Sei que sou criticado quando digo isto, inclusivamente por alguns dos elementos da direção, mas é a minha opinião. Mas de facto, do ponto de vista global, o que devo dizer é que a época foi uma época conseguida, foi uma época em que jogou bem à bola, foi uma época em que eu penso que atingimos os objetivos que era a manutenção. Ou seja, o ambicionar algo mais era ficar entre os 6 primeiros classificados para ficar com a manutenção arrumada e a partir daí era terminar o campeonato de forma digna, não pensando em algo mais, visto que de facto existem dificuldades. Hoje em dia estamos a viver uma época de maiores restrições financeiras. As empresas realmente têm muito mais dificuldades em apoiar o desporto, neste caso o futebol, e daí o presidente do Grupo União Sport também ter essa opinião de que estar onde estamos já dignifica aquilo que é a história do Grupo União Sport. Não tenho dúvida nenhuma. É claramente isso que penso. José Grulha, falámos aqui nos séniores. Eu falei isto também com o António Gaitas Marques. Hoje, por acaso, tiveram aí alguns atletas do Grupo União Sport que, entretanto, saíram. Olhamos para o plantel do Grupo União Sport, quer se queira, quer não, é, na sua maioria, constituído por jogadores que são de origem fora de Montemor, que são fora do concelho de Montemor Novo. Inclusivamente, aqueles que são os mais históricos neste momento de Montemor, falo do Luís Chiatra, falo do Rui Pereira, muito pouco utilizados, estiveram 13, 14, 15 jogos sem jogar, inclusivamente depois da manutenção do Grupo União Sport ter sido alcançada, não foram praticamente ou não foram utilizados pelo treinador. Este esvaziar dos jogadores montemorenses do plantel sénior preocupa-o esta falta, porventura, o afastamento dos adeptos, a falta de identidade para com aquilo que antigamente era a estrutura do plantel sénior, que era assente em jogadores de Montemor, e depois tinham jogadores de fora que vinham ser mais-valia, e obviamente seria impensável não ter jogadores de fora no plantel do Grupo União Sport. Recordo que António Gaitas Marques diz que é o preço a pagar para estarmos neste patamar. Concorda um pouco com esta afirmação? Isto, do ponto de vista histórico, eu acompanho a União de Montemor há muitos anos, desde que tinha 15, 16 anos, que me lembro de acompanhar o Grupo União Sport. Houve realmente alturas em que a base da equipa era de Montemor e tivemos uma equipa na terceira divisão. Houve outras alturas em que não foi assim. Eu ainda hoje estava no convívio das velhas guardas do Grupo União Sport e lembro-me aqui, na altura que eu tinha 24, 25 anos, em 75, 76, o plantel do Grupo União Sport teve aqui vedetas do futebol nacional, como o João Machado, que era internacional e jogou no Sporting, o Adolfo do Benfica, enfim, um conjunto de grande referências de jogadores que por aqui passaram nessa altura, e numa altura em que a União jogava com 3 ou 4 jogadores de Montemor. É evidente que eu, para mim, enquanto unionista, enquanto montemorense, gostava muito de ver a União neste patamar e com os jogadores da terra.
não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Mas é o que digo, houve um conjunto de grandes jogadores que em determinada altura passaram para a União, que neste momento não os temos. Isso é indiscutível. Este ano, por exemplo, começámos a época com 22 jogadores, dos quais 9 eram de Montemor. Houve uns que começaram por sair, porque não eram. O treinador não os achava como opção, o que é normal, e eu disso não me medo, porque o treinador a gente paga-lhe para ele fazer a equipa, não é para outra coisa. Agora, eu gostava muito de ver a rapaziada de Montemor jogar, certamente, enquanto unionista, enquanto montemorense, como já disse, mas, de facto, é complicado estarmos a dizer que deve ser este, aquele ou outro. Há uma coisa que eu não deixo de dizer, que algumas pessoas têm razão. Não estou sequer a meter a foice em seara alheia, não estou sequer a falar no trabalho do treinador. Penso que há 4 ou 5 jornadas, como tínhamos tudo arrumado, poderia ter havido outras opções. Mas, como digo, a gente paga o treinador, é para ele fazer a equipa, não sou eu que vou dizer à União ou ao treinador que vai a jogar o A, o B ou o C. Agora, é importante, em meu entender, se a gente, neste nível em que estamos, tivéssemos um conjunto grande de Montemor, não tenho dúvida que é melhor. A gente sabe que se a rapaziada de Montemor está a jogar, vai o pai, vai a mãe, vai a avó, vai a namorada, vai os amigos da namorada, todos esses vão à bola. Muitas vezes assim não acontece, mas as circunstâncias ditaram para que assim não fosse, penso eu. A próxima época já se está a trabalhar também naquilo que se perspectiva para a próxima época de plantel sénior? É evidente que sim. Estamos neste momento a trabalhar. Não há um conjunto de jogadores que temos tudo assento com eles, pronto, e são para continuar sem qualquer problema. A equipa técnica não há ainda consenso em relação à equipa técnica. É bom que se diga isto. Hoje já me disseram 3 ou 4 pessoas que havia claramente acordo já com o Coentros faria, ou que havia com este ou a B ou a B ou C. Não há rigorosamente nada. Neste momento não há nada. Estamos a falar, estamos a trabalhar na equipa, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista de jogadores, para termos uma equipa competitiva para estar neste campeonato para o ano. Em relação ao escalão sénior, quer acrescentar algo mais? Está tudo, acho que basicamente abordámos aquilo que era de abordar. Acho que está tudo, até porque já falaste com o Coentro Faria, exatamente. Já falaste com o António Marques. Eu falo com eles normalmente no dia a dia, embora eles sejam os responsáveis da equipa sénior, mas penso que estamos em sintonia em relação a tudo isto. É evidente que o treinador pode não estar em sintonia em relação àquilo que eu disse, mas é absolutamente normal. Era apenas também para ver o seu balanço de época enquanto presidente do Grupo União Sport. Outros que tiveram em destaque foram os séniores, mas também do futsal, neste caso, que fizeram uma época estupenda, ganharam tudo o que havia para ganhar, o torneio de abertura, o campeonato e a taça do Distrito de Évora. Enquanto presidente, certamente também fica satisfeito pelo alcançar daquele grupo de trabalho destas 3 metas que tinham no arranque do campeonato. Sem dúvida nenhuma, acabei de vir, estive agora também com eles estão num almoço ali no bairro da Sé, foi o que acabei de dizer que fizeram uma época estupenda. Disse-lhe também para onde estamos no Nacional. No Nacional quer dizer que temos um conjunto de 5 ou 6 saídas ao Algarve que têm um custo suplementar no orçamento da União. Quis dizer também que para onde tem uma responsabilidade ainda suplementar em representar a União de Montemor, em representar Montemor, que acho que é fundamental no escalão em que eles estão. Penso que é uma equipa que mereceu ganhar, é uma equipa disciplinada, é uma equipa que está bem orientada. Penso que fizeram o plano, e é evidente o que há mais a dizer sobre isto. Dar-lhes parabéns, apenas isso. Os números comprovam aquilo que foi a superioridade desta equipa nesta época. Em relação aos escalões de formação, digamos que, e já também fiz esse balanço com o Gabriel Pinto, o coordenador dos escalões de formação, fica um sentimento de que esperava-se mais dos escalões de formação do Grupo União Sport, que por norma, pelo menos é esse o sentimento normal, lutam sempre pelos primeiros lugares, mas quando olhamos agora para os resultados finais, os júniores ficaram
em quinto lugar, os juvenis ficaram em quarto lugar, os iniciados foram a equipa que até ao fim lutaram pelo primeiro lugar da tabela classificativa. No final ficaram em terceiro lugar. Os infantis não conseguiram sequer ir ao apuramento de campeão. Foram disputar a fase final. A equipa A ficou em segundo, a equipa B ficou em sétimo lugar, salvo erro, e os benjamins ficaram também, o GUS A no apuramento de campeão ficou em segundo lugar, e o GUS B ficou em quinto lugar na fase final. Olhando para estes resultados, para aquilo que se tenta com que seja os resultados do Grupo Orion Sport, o balanço poderia ter sido melhor. Eu, em relação às camadas jovens, penso que ficámos aquém daquilo que se esperava nos juvenis e nos júniores. Em relação a tudo o resto, penso que não. Penso que a equipa de iniciados era uma equipa que, em princípio, não seria para lutar pelo título, e acabou por ser uma equipa que teve uma prestação excelente sobre todos os pontos de vista. Uma equipa que teve a equipa de júniores, a equipa de juvenis, penso que já não posso dizer que tiveram de facto além daquilo que todos esperávamos. Penso que tanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista diretivo, do ponto de vista desportivo, não conseguimos os objetivos, e quando digo, não estou a apontar culpados nem à direção técnica, nem à direção. Penso que não se conseguiram os objetivos, houve de facto problemas complicados até do ponto de vista disciplinário, que eu penso que não deveriam ter acontecido. E tudo isso levou a que as coisas não seguissem o melhor termo. Os iniciados, acho que fizeram uma excelente época. Digo que fizeram uma excelente época. E nas camadas de formação do futebol de 7, eu costumo dizer isto, eu posso dizer outra vez aquilo que muita gente pensa que é incorreto dizer, mas eu penso que no futebol de 7 temos que ensinar os miúdos, acima de tudo, a estarem no desporto, a estarem na vida, a estarem bem com tudo aquilo em que eles convivem. Esta é a questão principal. Ensiná-los a dar uns toques na bola, mas penso eu, Zé Grulha, que sou o presidente do Grupo União Sport, penso que os resultados não é a questão principal nesses escalões. Há muita gente que pensa que eu a dizer isto estou a desvalorizar os resultados esportivos. E penso que não, penso que de facto é necessário em todos os desportos, não digo só no futebol, em todos os desportos, quando se começa para a base é acima de tudo começar a formar miúdos para a atividade desportiva de uma forma salutar, de uma forma saudável. Esta para mim é a forma de estar nas coisas. Penso que tivemos também, apesar de tudo, nos escalões de futebol 7, apesar de não termos bons resultados, tivemos muito bons resultados do ponto de vista do que é da forma de estar no desporto, e penso que isso é importante. De resto, de facto, as equipas, muito especialmente de júniores e de juvenis, ficaram aquém daquilo que eram os resultados que esperávamos. Aquilo que falou há pouco, nos aspectos disciplinares, vai um pouco de encontro àquilo que foi o que o Gabriel Pinto disse, que foi a falta de compromisso. Ou seja, hoje em dia os jovens não sei se sentem menos o peso da camisola, o valor que a camisola tem, mas há essa falta de compromisso. Eu não ouvi a entrevista do Gabriel Pinto, aliás, falo com o Gabriel Pinto enquanto responsável pelo futebol juvenil, e a minha opinião é que ele globalmente fez um trabalho positivo. No entanto, não ouvi a entrevista dele. Mas o que penso em relação a isso é que, do ponto de vista diretivo, tanto do ponto de vista da direção como do ponto de vista técnico, é necessário nas idades dos juvenis e dos júniores, digamos, alguma força no bom sentido. Não estou a dizer de força no sentido de que algumas pessoas possam pensar aquilo que quer dizer, não. Força no sentido de dizer aos miúdos que o caminho é este e que temos que trilhar este caminho, e haver alguém que seja capaz de impor sobre esse tipo de situações. Um caminho de exigência. Muito especialmente do ponto de vista disciplinar e do ponto de vista técnico. Ter que, acima de tudo,
e eu, como digo, são idades complicadas. A idade dos 16, 17, 18 é a idade em que muitos miúdos já pensam, eu já sou homem, já penso para a minha própria cabeça, e muitas vezes nem sempre é assim. Tem que haver alguém que lhe diga isso de uma forma que eles compreendam, que não lhe esteja a chamar gaiatos. Quero que isto fique claro. José Grelha, vamos terminar. Estamos a viver um ano extremamente importante para o Grupo União Sport. Assinalam-se os 100 anos de vida deste clube de Montemor Novo, que já iniciou as comemorações desse centenário. Já se pensa naquilo que vai ser o aniversário do Grupo União Sport, as próximas iniciativas em torno do centenário do Grupo União Sport? Nós, quando apresentámos logo em janeiro, numa conferência de imprensa, a Comissão de Honra das comemorações do Grupo União Sport e os objetivos que pretendíamos atingir com o conjunto grande de iniciativas que tínhamos, dissemos logo isso. Exatamente. Dissemos ainda uma outra coisa, dissemos que havia questões que era necessário dinheiro para as concretizarem. Estamos com dificuldades em relação a isso. Não tenho dúvida nenhuma, estamos com dificuldades em relação a isso. Penso que algumas iniciativas que não custam muito dinheiro estão a andar, vão andar naturalmente, mas penso que há algumas que vai ser necessário arranjar dinheiro para as concretizarem. Temos alguns apoios, vamos ver se conseguimos mais, mas penso que do ponto de vista global somos capazes de levar a bom termo aquilo que propusemos inicialmente. Inicialmente a gente tínhamos 5, 6 iniciativas que seriam as iniciativas marcantes do centenário do Grupo União Sport. Uma delas já a concretizamos, agora no início de abril, foi fazermos uma sessão com a comunicação social nacional e local. Todos os jornalistas que tínhamos na comunicação social nacional e local conseguimos concretizá-la, e penso com êxito. Esteve da TV, da RTP, o António Nabo, de Montemor, e atleta até do Grupo União Sport, o Pedro Coelho da SIC. Montemor não foi atleta, mas passou por aqui no início da rádio Almansor. Foi aqui que ele começou as suas pisadas como jornalista, e até o António Nabo também. O Francisco Pratos também começou no início da rádio Almansor, que está agora na TVI. Tivemos a Filomena Minhoca, que é neste momento a vice-presidente do Diário de Notícias, e depois tivemos a comunicação social, e não tivemos ainda o Alexandre Silva, que trabalha no Correio da Manhã. E tivemos a comunicação social local, com a Rádio Nova Antena, o Montemorense e a Folha de Montemor. Penso que foi uma iniciativa interessante. Não teve muita gente, mas acho que foi importante. E teve também o Fernando Emílio da Bola. Estava esquecido disso, que é até quase um decano do jornalismo desportivo em Portugal, que é natural do Ciborro, é aqui também de Montemor. Depois, vamos ter agora dia 21, temos outras iniciativas, como os torneios de futebol, que isso está tudo a andar em relação ao centenário. Temos agora dia 21 um jantar em que vamos homenagear os 20 sócios mais antigos do Grupo União Sport. O torneio de futebol de salão, que também vai ser o torneio do centenário. Vamos ter em outubro no Cine Teatro Curso Medo um espetáculo também com o centenário do Grupo União Sport. No dia 15 de novembro vamos ter o lançamento do segundo livro. Podemos falar da história de Montemor, que é da autoria do Manel Roque, que é o seguimento do livro do Augusto Mesquita. O livro do Augusto Mesquita é, evidente, um livro com uma pesquisa diferente, porque o Augusto Mesquita começa a fazer um livro a partir dos anos 20 do Grupo União Sport até aos anos 90. O do Manel Roque é um livro já do tempo São os últimos das novas tecnologias. São os últimos 10 anos do Grupo União Sport. Pronto, é mais fácil arranjar. O do Augusto Mesquita foi diferente desse ponto de vista. O do Manel Roque é diferente do ponto de vista de se fazer, do ponto de vista da qualidade, um trabalho, enfim, importante. É um complemento em termos de fotografias, exatamente, em termos de estatísticas. E depois a sessão solene do centenário do Grupo União Sport, no dia 17 de novembro, que esperamos, enfim, ser uma sessão solene com algum rigor. Depois,
Em relação às iniciativas que custam mais dinheiro, eu gostaria muito de ver este estádio todo pintado de novo. Gostaria que aqui o estádio 1º de Maio, muito especialmente aqui na sua fachada, tivesse algumas questões que muita gente não conhece. Muita gente não conhece que o estádio 1º de Maio é o estádio 1º de Maio desde os anos 40, né? Depois do 25 de Abril. Há muita gente que pensa o estádio 1º de Maio, o 1º de Maio está ligado ao 25 de Abril e tudo isso. O lema de União, a União faz a força, também há muita gente que pensa nisso. É tudo coisas que vêm antes do 25 de Abril, coisas que têm atrás de si uma história também de luta do que foi este clube aqui no Alentejo. E afirmar a União como grande instituição desportiva na área do futebol aqui no Concelho de Montemor. Penso que estas são as grandes iniciativas que devemos fazer em relação ao Grupo União Sport. E quando digo da área do futebol, costumo dizer isto várias vezes, e não é por estar já aqui elementos do Clube de Rugby de Montemor, de maneira nenhuma. Penso que digamos, há modalidades que estão a ser muito bem agarradas em Montemor, como é o rugby, como é o ténis, como é, enfim, outras. E ainda bem que o estão. O que é preciso, em meu entender, enquanto montemorense, enquanto unionista, é que, de facto, Montemor tenha gente capaz de pôr a nossa juventude a trabalhar de uma forma salutar à volta das questões do desporto. José Grulha, mesmo a terminar, ano de centenário, ser presidente deste Grupo União Sport em ano de centenário, que significado tem para o presidente? E para o José Grulha, neste caso? Para mim não tem significado nenhum, que eu acho que estou cá neste clube, já cá estou há tempo demais. Eu, em tempos de presidente da Assembleia Geral e de presidente da direção, estou cá há 20 anos. Eu não quero ser o Pinto da Costa do União de Montemor, de maneira nenhuma. Mas é evidente que, enquanto eu cá estou e a minha equipa diretiva, queremos fazer deste ano centenário, e quando digo a equipa diretiva é de facto toda a gente está à volta da equipa diretiva deste clube, e há outros que nos querem ajudar pontualmente. Queremos que este ano seja um ano importante do ponto de vista de uma instituição que faz 100 anos. 100 anos na vida de uma instituição se calhar não é nada, na vida de uma pessoa é uma vida já muito longa, mas quero, eu enquanto unionista, enquanto presidente da União de Montemor, de facto, este ano marque de uma forma positiva a vida do União de Montemor, como é óbvio. Obrigado, José Grulha, obrigado por ter estado nos estúdios da Rádio Nova Antena a fazer este balanço de época, também falar um pouco do centenário do Grupo União Sport e a deixar o apelo para que as empresas de Montemor também se cheguem à frente para contribuírem e dignificar este centenário da melhor forma possível, porque nada se faz, infelizmente, sem dinheiro. Algumas coisas ainda se fazem sem dinheiro, com boa vontade, com amor à camisola, mas há outras que sem o pilim não há nada. Não há palhaço, como se costuma dizer. Obrigado, Zé Grulha. Obrigado eu. Boa tarde.